meus queridos, tudo bem? Espero ter encontrado todos vocês bem. E olha só, nós estamos aqui no 30º vídeo e eu sou a Mila Bertier. Estou muito contente por estar aqui com vocês. Estão chegando a 100 pessoas que estão acompanhando o canal. Eu fico muito contente quando vocês curtem, compartilham o vídeo. O YouTube entende que é um vídeo que tem relevância, que tem qualidade e acaba enviando para mais pessoas. Assim mais pessoas vai conhecendo o canal, ajudando o canal crescer. E estamos aqui. Nesse vídeo, nós vamos ter um assunto bem light, de uma forma bem prazerosa, porque nós viemos de vídeos estimulando o uso da internet, com bastante pesquisa, assunto novo, né, como Pix, estimulando nesse uso da internet. Então, esse assunto vai ser um assunto um pouquinho mais light e eu gostaria de falar com vocês sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Eu sei que todas as vezes que nós começamos a falar sobre esse assunto, tem pessoas que falam assim, pronto, lá vem mais uma pessoa chata falando sobre a natureza, falando sobre cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso é uma questão de consciência. Conforme nós vamos ativando, melhorando, aumentando de nível a nossa consciência, é que nós vamos vendo as prioridades quais são, não é mesmo? Veja bem, eu penso que pessoas que falam sobre este assunto já estão num bom nível de consciência. Eu quero falar com vocês porque no vídeo passado eu dei um pequeno exemplo do que tinha acontecido aqui, de um aspirador novinho que foi jogado no lixo reciclado aqui do prédio. E isso me colocou, deu o desejo de falar sobre esse assunto um pouquinho mais. Quando eu falei desse lixo reciclado do prédio, logo eu lembrei que quando eu mudei nesse prédio, isso há 15 anos atrás, não tinha esse lixo reciclado. E estava começando ainda o burburinho, as pessoas incentivando mais essa parte e tal. E eu comecei a pegar no pé do síndico. Sempre quando eu encontrava com ele, oi, tudo bem? E eu moro em um prédio muito antigo. Quando eu mudei aqui, eu parecia, para vocês terem ideia do que eu tô falando, parecia que eu era bisneta dos moradores aqui do prédio. Só tinha pessoa de terceira idade. Maioria desses velhinhos, bastante mesmo, já vieram a falecer e os seus filhos que cresceram muitas das vezes aqui, que moram aqui ou passaram para frente e tal. Então agora é que tá tendo um pessoalzinho mais novo. Não era diferente com os síndicos, né? Os síndicos já eram assim de uma idade da antiga mesmo, e eu sempre que parava para falar, tocava no assunto do lixo reciclado. Um dia teve um grande trabalho sobre isso na escola do meu filho. Sabe o que eu fiz? Pedi para a diretora do colégio me ceder todo aquele material e eles conseguiram umas panfletagens que eles fizeram lá no colégio. Eu pedi a ela tudo que tinha sobrado e ela me deu. Cheguei aqui, conversei com o síndico, falei para ele de nós falarmos sobre isso na reunião de condomínio e o que aconteceu? Colei todo aquele material que veio da escola do meu filho pelo prédio, peguei aqueles panfletos que tinha sobrado, já dei ali na reunião, o que sobrou ainda coloquei nas caixinhas de quem, porque sabe que reunião de condomínio quase ninguém vai, né? Coloquei o restante nas caixinhas do prédio e o síndico veio do lado, enfim, colocamos as caixas de lixo reciclado que é retirado acho que a toda semana, e pouco a pouco os moradores foram pegando os hábitos de colocarem os lixos separados. Para vocês terem ideia, era funcionário do prédio que vinha, batia na porta para retirar o lixo, porque como que o velhinho ia descer com o lixo na mão, toda aquela coisa. E hoje eu percebo, eu não pergunto para ninguém, mas pela quantidade que eu percebo de lixo lá,
muitas pessoas, eu não consigo saber se todos, mas muitas pessoas, muitas mesmo, retiram o lixo separadamente. E eu sinto orgulho disso. Eu fico muito contente por isso mesmo, porque eu acho que nem que seja o papel de bala que nós não jogamos mais no chão quando nós vamos sair, um copo que nós levamos na bolsa para não usar copinho descartável, já é alguma coisa. Eu vou engatar aqui um exemplo dessa semana que aconteceu, que foi uma coisa que eu demorei, confesso que eu demorei. Mas como veio os números aqui, eu vou citar eles para vocês, porque eu não vou aguentar. Nós temos um uso imenso, sabe do que? Absorventes. Pois é, essa parte é parte para as mulheres. É um uso estratosférico e tem bastante gente que não conhece o coletor menstrual e não conhece absorvente de pano, mas eles existem, tá? E esse nicho do mercado, cada vez que a consciência das pessoas aumenta, também está crescendo. Eu vou ler o que veio na caixinha do coletor menstrual que eu adquiri essa semana. Até sobre isso eu vou falar com vocês. E depois ainda vou voltar a fazer um vídeo para dizer para vocês se tá indo tudo bem ou não, ok? Olha só, uma pessoa tem em média 400 ciclos menstruais durante a vida. Estima-se que durante este período utilize cerca de 10.000 absorventes, o que gera 150 quilos de lixo. Se considerarmos que apenas no Brasil existem hoje mais de 62 milhões de pessoas em idade menstrual, chegamos ao número alarmante de mais de 12.000 toneladas de absorventes sendo descartados todo mês. Deu para entender o que eu tô falando, gente? Porque quando a gente vai atrás desses números, eles aparecem de forma grandiosa. Porque se a gente não joga um papel no chão, só um papel. Mas quando a gente pega milhões e milhões de detritos jogados no chão, dá sim para sentir. Então é um assunto que eu acho relevante sim. E se eu já fiz alguns trabalhos aqui no prédio, lógico que como professora, sempre que tenho a oportunidade de fazer projetos sobre esse assunto, eu faço com muito empenho, mesmo porque eu gosto. É a forma que eu tento fazer a minha parte, minha gente. E eu gostaria muito que vocês também pudessem olhar à volta de vocês o que seria possível fazerem ou estarem falando com as pessoas à volta de vocês, os próprios vizinhos, os colegas de trabalho, o que vocês podem estar adquirindo para não estar usando descartável, tantas coisas que nós podemos fazer. E a natureza está aí mostrando pra gente. Não preciso nem falar o que está acontecendo agora nessa seca, com essas queimadas, porque aí eu já acho que é ficar batendo em coisa que está sendo dito a todo momento. E o meu caso não é esse. Eu sou sempre em prol de conseguir algum benefício, de conseguir algo de bom. E não de ficar cutucando a ferida, porque a gente tem mais daquilo que a gente fica falando. Então, eu quero falar de paz. Eu quero falar de alegria, eu quero falar de mais pessoas reciclando, indústrias para reciclar. Já pensou quando nós conseguirmos viver no modo contínuo de conseguir reutilizar tudo que está sendo usado? 95%, 90%? Então, eu quero falar mais disso, porque é mais disso que eu quero ver no mundo. Uma coisa que eu também não posso deixar de falar é sobre o cuidado com os animais, com a natureza, com as plantinhas. Se você puder, tem um espaço para você fazer uma horta, para você plantar uma árvore, porque essa é uma demonstração de que é para a próxima geração. Eu gosto demais dos japoneses, que eles conseguem entender dos benefícios em prol das próximas gerações.
E eu acho que é isso que nós precisamos criar na nossa cultura, na nossa mente, na nossa consciência, que muitas vezes nós vamos fazer, que nós vamos plantar, mas nós não vamos ver florescer. E nesses cuidados com a natureza, com as plantinhas, os animais, que possa essas palavras estar entrando no coração de vocês, porque sempre eu gosto de dizer para vocês que eu fico mais contente quando eu acho sobre o assunto na Bíblia. E eu fui procurar, falei, nossa, o que eu posso encontrar, nem que seja um trechinho assim, para falar que Deus se alegra quando nós cuidamos daquilo que Ele deixou para prover a vida na Terra. E vocês não vão acreditar que tem mais de 2.000 trechinhos na Bíblia que cita a conscientização da natureza, o uso da natureza em vários âmbitos da nossa vida. A natureza foi usada como exemplo pelos nossos antepassados e a Bíblia está recheada. Acredita nisso? Mas eu vou fazer questão de ler no 1º de Gênesis, a primeira parte, aonde já envolve a natureza e o meio ambiente e a prova de que Deus deixou essa graciosidade para nós. Eu vou deixar nas descrições do vídeo, tá? 1º de Gênesis 11:12. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente estabeleça nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha só, eu não vou nem entrar no âmbito da questão que Deus usa essa fala de que Ele viu que isso era bom, porque toda a criação que Deus fez, Ele concretiza aqui no Gênesis, dizendo, e viu Deus que era bom. Olha que coisa tremenda, é maravilhoso, mas pode saber que no decorrer do tempo eu vou fazer mais vídeos, porque eu quero muito que as pessoas verdadeiramente compreendam o bem de cuidar de um bem que Deus deixou pra gente. Vamos lá na leitura de Jó? Pergunte, porém, aos animais e eles te ensinarão, ou as aves do céu, e elas cantarão a você. Fale com a terra, e ela te instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Olha que coisa tremenda. Eu espero que vocês se sensibilizem. Essa leitura que eu fiz, se você não tem fé, se você não acredita em Deus, mesmo assim, é conveniente fazer a leitura deste livro, porque ele é um dos livros mais vendidos do mundo e ele tem muita sabedoria, muita história e muita ajuda, não só espiritualmente, materialmente também. Eu, como cristã, sempre costumo usar de uma forma invertida, mas eu não nego a historicidade, a ajuda que a Bíblia Sagrada tem nas nossas vidas. Eu termino dizendo para vocês mais uma vez que eu estou contente com o nosso 30º vídeo. Espero que vocês continuem me acompanhando. Querendo, pode deixar comentários, pode compartilhar com as pessoas que você gosta, com seus familiares, deixa um joinha e eu vou ficar mais contente ainda porque nós vamos chegar mais longe, se Deus quiser. Beijos e até a próxima semana.